Guiados pelo amor, vocês uniram seus caminhos e desejam a felicidade de criar uma família com crianças sadias, alegres, generosas, criativas, sensíveis ao belo e até mesmo dotadas de carisma. E talvez se perguntem: quando começa a educação de um filho? Quando devemos começar a nos ocupar de sua saúde, de seu bom caráter e de sua inteligência? A partir de que idade poderemos transmitir ao nosso filho otimismo, alegria de viver e valores da vida? Eu sou Larissa Sanches, educadora pré e perinatal. Eu sou Ana Carolina Mingante, fisioterapeuta e educadora pré e perinatal. E a gente está se juntando aqui hoje para começar o Baby Post, Babycast, que a gente vai postar semanalmente para vocês, com dicas preciosas sobre as 10 regras de ouro para os futuros pais. Juntas nós somos do Temple of Peace, Prenatal Education and Cosmic Energies, Educação Pré-Natal e Energias Cósmicas, e hoje falaremos um pouco mais sobre educação pré-natal. Você já ouviu falar? Essas são perguntas bem interessantes, né, Lari? Deixa eu te indagar aqui. Quando você foi mãe da Olivia, quando a Olivia ainda estava na barriga, você parava para pensar, por exemplo, quando começaria a educação da sua filha? Acho que eu nunca pensei com essa consciência que eu tenho hoje, mas de uma coisa eu tinha certeza, né, que ela já estava aprendendo ali e mais, me ensinando muitas coisas, porque eu senti muitas coisas que antes eu não sentia, né, e que eu tinha certeza que era muito além da fisiologia, era ela tentando me dizer algo, até porque eu tenho uma experiência bem diferente, entre aspas, da concepção dela, né, na qual eu tive uma intuição do momento em que eu deveria concebê-la. Então, acho que isso também muda bastante coisa. Mas, por muito tempo, e até depois que ela nasceu, eu achava que eu ia ensiná-la muito mais, né? E hoje eu vejo que é bem o contrário, né? Sim. Ela que traz absolutamente muitos ensinamentos, muitas reflexões e uma evolução em tanto aí. Sim. E eu acho interessante essa pergunta quando a gente fala, usa essa palavra educação, né? Porque isso implica em algo formal, em algo corticalizado, em algo que segue um programa, uma metodologia, e na verdade a educação é justamente isso que você acabou de colocar, né? É esse aprendizado mútuo entre esse binômio mãe-bebê e que se estende para toda a parentalidade, para os pais, para os parentes próximos. E então também é uma oportunidade que a gente tem, não só de pensar isso para quem nunca parou para pensar, e que horas que começa a educação, e pensar também o que está por trás dessa palavra educação, né? Muitas vezes, nos encontros de pais que eu tenho aqui, essa é uma preocupação do pai, porque para muita gente a educação implica investimento financeiro. Isso passa a ser uma preocupação paterna. Sim. E, na verdade, a educação de um bebê, ela é muito mais do que essa educação formal, né? Então, eu acho que essa primeira pergunta, ela já abre margem para pensar e refletir sobre muitas coisas a respeito de que hora startar essa educação, se você já está com o bebê aí no ventre, se você ainda pretende ter um bebê, ou mesmo se seu bebê já nasceu. Acho que é um tema de reflexão. Com Né? certeza. E aí eu puxo esse gancho da sua fala justamente para definir o que é educação pré-natal, né? Que é focar realmente nesse período de desenvolvimento do bebê dentro do ventre, no qual ele é um aprendiz nato, e muitas vezes a gente ignora esse fato, né? Acha que ele de fato só vai tomar consciência, começar a ter memória, às vezes muito depois do nascimento até. E nesse período já está existindo aí um desenvolvimento
das áreas física, emocional, intelectual, criativa, sensorial, espiritual e devocional também. Então, os pais se tornam esses primeiros mentores, né, responsáveis e co-criadores dessa vida. É aí que vem a importância da educação pré-natal. Hoje vejo mais do que nunca, né, no contexto da atualidade, da gente poder, de fato, ser agentes de mudança para o futuro que a gente espera para a humanidade. Afinal, a gente sempre repete essa frase, né? O futuro da humanidade são os nossos filhos, são as crianças. Mas o que a gente está fazendo para mudar isso, né? O que a gente está deixando de fato para eles, né? Então, acho que Exatamente. aí já entra essa definição. Sim. E para essas 3 perguntas, né, a gente entra com uma resposta poderosa de ninguém mais, ninguém menos que Sócrates, né? E ele responde, então, que horas começar? Quando começar? A partir de que idade a gente pode transmitir isso para os nossos filhos? A resposta dele é 9 meses antes do nascimento. Mas a gente vem com uma resposta ainda mais poderosa. Melhor ainda, antes mesmo da concepção, né? Afinal, ao nascer, a criança já tem 9 meses. Então, também há um paradoxo e talvez um convite para uma segunda reflexão, porque às vezes a gente pensa que o bebê, enquanto está no ventre, é incapaz de ter uma estrutura, né? Uma estrutura de absorção, uma estrutura de aprendizado, uma estrutura de troca. E às vezes, então, por conta dessa crença, a gente passa a admitir que a hora de começar qualquer coisa é quando o bebê já está fora do ventre, quando ele já chegou aqui na Terra. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem momentos muito valiosos que começam desde antes da concepção propriamente dita, desde quando existe a vontade, existe o desejo da concepção, né, Lari? Eu sempre brinco que é desde que esse bebê é uma ideia, às vezes até inconsciente dos pais, né? Uhum. Já está tendo esse vínculo. E aqui a gente reforça, né, nas regras de ouro, que no mundo inteiro, pesquisadores da área da medicina, da bioquímica, da fisiologia, da genética e da psicologia, eu diria até outras áreas, né, já trouxeram uma nova luz no que diz respeito à vida pré-natal, desde a concepção até o nascimento. Todos eles enfatizam a suprema importância desse período para a saúde, o equilíbrio e o potencial criativo do futuro adulto. E eu aqui venho até reforçar, né, Carol, o objetivo, né, da estrutura do Temple of Peace, justamente trazendo esse elo das ciências modernas para algo que já foi, entre aspas, escrito ou descrito, ou, enfim, não sei nem que palavra usar, mas da antiga ciência espiritual, né? A gente traz aqui um contexto de uma visão das antigas escrituras da Índia, mas que a gente pode encontrar em várias outras escrituras e outras culturas ao redor do mundo. Né? Então, eu também costumo brincar que, na verdade, as ciências modernas hoje elas estão dando uma volta, completando um ciclo e voltando para o que sempre foi. Né? Não é nenhuma novidade, na verdade, é só um para redescobrimento. alimentar a nossa necessidade de comprovação, né? Principalmente a gente aqui no Ocidente, né? A gente tem uma necessidade de ver com os olhos, medir com a régua. Então, eu acho que vem realmente para colocar um ponto final num ciclo, né? É um ciclo que termina onde iniciou, né? Exatamente. E a gente tem informações ricas aqui. Por exemplo, no ventre materno, o bebê recebe informações físicas, psíquicas, e espirituais, que contribuem tanto quanto o material genético que é recebido no momento da concepção. Então, mais uma vez, a importância da gente já estar pensando nisso antes do ato, antes da concepção propriamente dita, né? Para que a gente possa escolher plantar as melhores sementes, né? Não jogar sementes ao acaso. Então, o melhor material genético, a melhor intenção, né? A melhor devoção, que quando a gente fala de espiritualidade, na verdade, é importante a gente separar sobre espiritualidade a religiosidade, isso não tem relação, né? Mas tanto quanto esse casal tem uma intenção, com uma devoção, ou seja, com um desejo verdadeiro, um desejo real,
isso já é devoção, né? Com E certeza. isso é que faz a diferença, inclusive na escolha desse material genético, Exatamente. que Já é tá dando spoiler para o próximo, né, Carol? formulado na concepção, exatamente. E isso é que vai reverberar, né, na formação do adulto que esse bebê vai se transformar num dia. Então, puxando esse gancho que você falou, qual é a nossa parcela? O que a gente está fazendo para contribuir para um indivíduo melhor, para um mundo melhor, né? Então, a resposta é essa, desde antes da concepção, né? Então, desses meses de gestação, vai depender a futura saúde, o equilíbrio interior, a alegria de viver, a aptidão da alma para dar e receber amor, assim como inteligência, talento, dom e virtude. Uau! É É, muito poder muito além do que envolvido. só o físico, né, do É bebê uma ali chave se de formando. ouro que abre a porta secreta, né? É um material muito importante, esse conhecimento, né? Conhecimento que se transforma nessa chave. Então, a refletir sobre isso, eu acho que traz para quem deseja gestar uma preparação, para quem está gestando, de repente, uma mudança de postura e de paradigma, né, Lari? E para Sem quem já dúvida. tem bebê, e você mesma disse, né, quando eu fiquei grávida, eu não pensava exatamente assim, provavelmente porque não tinha essas camadas todas de conhecimento, mas nunca é perdido, sempre há tempo, porque eu também acho que uma mãe sempre tem acesso e muito poder, né, com os filhos, então o que você deseja em qualquer hora, em qualquer tempo para o seu filho e essa conexão que se estabelece dentro do ventre, ela se mantém, né, fora, as mentes estão conectadas, Sem então dúvida. sempre há tempo. Inclusive, não sei se foi esse ano ou ano passado, saiu um estudo da Universidade de Harvard, no qual eles identificaram células da mãe vivendo no cérebro do bebê e vice-versa, né? Ou seja, essa simbiose, essa quântica existe e a gente não pode negar, né? Então, quando a Exato. gente fala dessa intuição que a mãe tem em relação ao que vai acontecer com a criança e etc., e não é só no ventre, não é só na vida aí da primeiríssima infância, né, a todo momento, é real, né, é Uhum. real. E eu aqui eu vou até falar bem pouquinho sobre a minha experiência, porque eu tenho uma irmã gêmea, e sempre me perguntam, né, em relação a isso, você sente mesmo que a sua irmã sente? Vocês sabem o que uma e outra está pensando? Porque se a gente veio, vamos pensar, né, de um mesmo óvulo, nós somos idênticos univitelinas, e que se dividiu ali, né? Em vez de começar uma multiplicação para gerar um indivíduo, gerou dois. Então, Uhum. sim, é real isso, né? Então, Uhum. a gente tem muito essas sensações que passam do físico, mas que são muito interessantes, e a mesmíssima coisa acontece com a mãe, né? Sim. Então, continuando aqui até a leitura desse parágrafo que você começou, que Uhum. após nascer e para o resto da vida, esse ser humano vai acessar inconscientemente essas informações moleculares recebidas no seu desenvolvimento pré-natal, né, e até essa capacidade de amar, que você falou, de toda essa devoção dos pais em relação a esse período, né, da concepção, e amar a natureza e a vida, começam nesse período. Que período é esse? Como é que Sim, tem um nome. tem um Tan, tan, nome? tan, 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 tan. É, então, é o tão conhecido ou pouco conhecido, depende aí do ponto de vista, período de ouro, né, que a gente define no Temple of Peace, e já foi também reforçado pela Organização Mundial da Saúde, pela Unicef, mais de 47 países que assinaram um framework que foi divulgado o ano passado, aliás, retrasado, mais de 2018, falando sobre a importância desse período chamado período de ouro, né, Uhum. que abrange toda a gestação, essa primeiríssima infância, até 2, 3 anos da criança, e também, pela primeira vez, né, um documento oficial e internacional fala sobre esse período da pré-concepção como tão importante quanto. Né? Então, no começo a gente citou lá que quando o bebê nasce ele já tem 9 meses, então você imagina que antes dele ser gestado, já existe essa influência sobre quem será esse ser humano um dia. Então, a gente aqui define esse período como uma janela de oportunidade gigantesca, né, de criar aí uma simetria e uma harmonia para essa vida que está chegando. Sim, se a gente for parar para pensar,
relativamente é um período curtíssimo de tempo, né? Mas é talvez o mais importante para que se criem, né, as programações, vamos dizer assim, para que se criem os engramas, para que se crie, eu gosto de falar assim, que é a planta de uma casa, né? Você não tem como construir a casa sem a planta, porque senão dá muita coisa errada, muito trabalho, né, para se recuperar algumas coisas até que você não consegue, né? E quando você tem a planta que ela é pensada e que ela é programada, você faz essa plataforma, né? Essa fundação onde as coisas vão ser construídas. Então, ela é muito curta, mas ela é golden, ela é dourada, porque e é uma ela é analogia muito boa. fundamental. Sim, e é uma analogia muito boa você falar da planta, porque a planta seria, né, essa ideia, esse estudo, essa parte mais consciente de se perguntar e se questionar o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter um filho. São coisas completamente diferentes. Quando a gente fala, né, em concepção e gestação consciente, e geralmente as pessoas falam, tá bom, eu vou parar de tomar uma pílula, um anticoncepcional, por exemplo, ou parar de usar um preservativo e, de repente, só isso, né, já é considerado como consciência. Isso é só um pequeno passo de tudo, né? Sim. Então, é legal você falar sobre isso, porque essa planta seria esse período mesmo da pré-concepção, né, no qual a gente está fazendo com que duas pessoas se juntem para pensar sobre uma ideia, né, para depois começar essa fase da base, da fundação de uma casa que é tão importante, que vai ser realmente o período da gestação, né? Sim, então, essa analogia é perfeita. E assim como às vezes a gente tem esse hábito de pensar que a consciência basta remover a barreira contraceptiva, a gente também tem o mau hábito de pensar que uma vez grávido, então depois que deu certo essa primeira etapa, o que me resta fazer é cuidar da alimentação e fazer uma atividade física. Então a gente, uma vez grávidos, né? E uma vez dada a importância para essa fase, que é a estruturação da planta, a gente começa a construção da casa propriamente dita, né? E aí, o material que eu uso nessa casa, ele é fundamental. Eu não posso usar um tijolo de péssima qualidade, ou pouco tijolo, muita areia, enfim. Então, a escolha desse material, ela é importante sim, mas ela não é única, né, Lara? Então, não é só essa preocupação que às vezes a gente vê que é excessiva, né? É óbvio que isso faz parte dos parâmetros de saúde, de uma gestação saudável, e se a mãe está bem, o bebê está bem, né? Mas essa educação pré-natal, ela tem um foco um pouquinho diferente, que é se o bebê está bem, a mãe está bem. E não se a mãe está bem, o bebê está bem, né? Então, levar em consideração também que tudo que a mãe doa é matéria-prima energética para esse bebê. Eu gosto de pensar, a medicina chinesa também traz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, imagine que o bebê, quando está sendo formado, ele precisa de uns aramezinhos para servir de base, por exemplo, para a formação do fígado, para a formação do estômago. É como se fossem pequenos moldes. E isso é invisível, esses pequenos moldes, eles são energéticos, e quem dá isso é a mãe. E depois vem se diferenciando a célula, né? Porque no começo toda a célula do bebê é igual. É uma célula mãe que vai se desenvolvendo e se dividindo, e depois elas vão se especializando. E conforme elas vão encontrando esse araminho, vamos dizer assim, o araminho que dá o fígado, o araminho que vai fazer o estômago, é que elas vão se diferenciando de fato, né? Elas vão encontrando ali uma sopa que tempera essas células de maneira diferente. E é muito importante que essa nutrição energética da mãe, ela esteja muito boa, porque, de novo, é esse contorno, é essa sustentação que vai formar os órgãos, as vísceras e tudo mais, todos os sistemas do bebê, né? E para a medicina chinesa, o que a mãe come é importante, mas o que a mãe pensa é muito importante. Então, esse estado
a gente pode até chamar de um estado de espírito, né, grosseiramente falando, mas esse estado em que a mãe se encontra dentro desse momento gestacional é muito importante. E essa é um parênteses da medicina chinesa, mas que cabe muito bem aqui com os nossos estudos. Com certeza, e que vem de encontro totalmente, né, com as ciências espirituais das escrituras, né, sagradas da Índia, que falam exatamente a mesma coisa, né, que então eu até já citei aqui das 7 áreas de desenvolvimento, e se a gente for pensar, na verdade, essa física, ela é a última que vai cristalizar, entre aspas, né, porque eu preciso ter o desenvolvimento simétrico, sadio, harmônico e bem pensado de todas as outras áreas que vão trazer a robustez desse corpo, né? Então, realmente, com certeza, a alimentação e os exercícios são importantes, mas eles não são os únicos e nem os mais importantes, né? A gente precisa pensar em uma série de outras coisas que a gente vai falar, inclusive, em outros episódios do podcast, que influenciam, então, essa cristalização final, né? Então, acho que isso é imprescindível ficar claro para todo mundo. Sim, uma e aí vem a pergunta aqui. Desculpa, pode falar. Imagina. E aí vem essa pergunta, né? Então, por que esse período pré-natal influencia tanto na nossa saúde, na nossa inteligência emocional e na inteligência social, né? Porque durante esse curto período, como você mesma falou, né, Carol, que a gente pensa aí em 3 meses antes, né, 90 dias antes da concepção, toda a gestação, e esses primeiros 2 anos, que são considerados os 1.100 dias do período de ouro, mas se você for pensar para uma vida inteira, é um período muito curto, né? E que eles vão estabelecer a base do nosso organismo, né, a formação e a programação de todos os sistemas do corpo, circulatório, nervoso, glandular, a imunidade, né, digestivo, muscular e o ósseo também. E aí, de novo, aqui na própria frase está falando que o ósseo é o último, então essa parte que é materializada, digamos assim, né, ela é o último, né, então a gente deve garantir uma boa formação dessas bases, lembrando da planta, né, e da fundação da casa. Porque também vamos pensar, Lari, que eu sou uma gestante e que não gosto de fazer atividade física, mas inicio essa prática porque me vi grávida. E aí todas as vezes que eu vou para atividade física, eu estou extremamente contrariada, extremamente irritada, e então neuroquimicamente, né, os hormônios que são mediados, eles têm uma passagem direta placentária, e isso também vai diretamente para o bebê. Então, isso também vale para aquelas gestantes, por exemplo, que precisam fazer alguma restrição alimentar. Então, que tiram alguma coisa que elas gostam muito da alimentação e precisam comer coisas que não são tão agradáveis, e que todas as vezes que ela vai comer, ela gera uma produção, né, uma excreção excessiva de hormônios que não estão relacionados com prazer. Então, não tem ocitocina, não tem essa relação de bem-estar, portanto, ela não vai mediar hormônios do bem-estar, e esses hormônios não são seletivos, eles não estão em alguns lugares no corpo dessa mulher, e eles chegam para esse bebê, e o bebê começa a entender aquilo. Isso é uma maneira de educar, a gente educa pelo exemplo, né? E o bebê que está recebendo agora todas essas influências e começando a entender de uma maneira não corticalizada, mas de uma maneira muito sensorial o que isso tudo significa, começa a se deparar, então, com essa parte biológica. Então, vamos dizer que eu tenho um casal aqui que está ouvindo a gente e que não acredita na medicina chinesa porque não consegue ver os meridianos, que não gosta muito sobre a espiritualidade ou as escrituras hindus. A gente pode entender essa comunicação, uma comunicação muito neuroquímica, porque essa é a linguagem que existe. Todo sentimento, ele gera um sinal elétrico e ele gera a excreção de um hormônio, né? E que isso vai influenciar diretamente no bebê. Até mesmo no líquido amniótico, né, Lari?
Sim, nesse momento vai criar os que a gente chama de imprints, né? As primeiras Uhum, impressões que vão gerar a base, né, do que eu brinco que é o sistema operacional, de como esse bebê vai reagir, né, depois, durante a própria gestação e depois do nascimento e para o resto da vida, em uhum, situações de estresse, então, um manejo do estresse, ação e reação, e que vai ter, de novo, como consequência, influências diretas na sua saúde, na imunidade, na inteligência emocional, psíquica, mental e etc. Né? Então, assim, tudo está relacionado. A gente nunca pode olhar só por um ponto de vista, mas as ciências, né, as ciências modernas, elas vêm trazer isso com um certo grau, assim, que a gente consegue mais tangível, né, para entender como tudo isso funciona, o que é esse negócio de energia e tal. E eu ainda uhum, reforço essa sua fala sobre a importância do que a gente falou lá atrás, dessa entrega, dessa devoção, dessa concepção de gestação consciente, porque se você está, né, dando esse exemplo de um casal ou de uma mãe que precisa restringir alguma coisa na dieta, ou então consumir algo que ela não estava acostumada e que justamente não traz essa sensação de bem-estar, esse primeiro imprint lá atrás criado dessa entrega, devoção, do amor, do convite a um complexo cósmico, né, como a gente chama, ou esse bebê, já muda tudo, né? uhum, Porque essa mulher sabe que o primeiro imprint é a verdadeira intenção de gerar uma vida. uhum. Então muda tudo de novo, né? Assim, nunca é um ponto de vista só. Aqui tem uma parte interessante que fecha isso, ó. Quando estamos alegres, otimistas e felizes, produzimos hormônios benéficos, endorfinas, ocitocina e seu cortejo de hormônios do bem-estar. Quando estamos tristes, angustiados ou pessimistas, produzimos hormônios do mal-estar, catecolaminas, adrenalina e seu cortejo metabólico. No sangue da mãe, esses hormônios e sua mensagem bioquímica atravessam a placenta e deixam na criança registros psíquicos idênticos e uma predisposição a ter estados similares no futuro. Então, é Ah, exatamente isso que você perfeito. está explicando, Uhum, né? Então, exatamente. também um convite, porque hoje em dia a mulher tem tantos papéis, né? E às vezes a gestação entra num momento que, apesar dela desejar muito, querer muito, às vezes ela também está muito desejosa de uma ascensão na empresa, ela também está desejosa de um projeto novo, e isso vai roubando um pouco do tempo, um pouco da atenção, e quando essa mulher se vê, muitas vezes ela está prolongadamente, né? Então, assim, nós humanos estamos suscetíveis a todo momento de ter uma tristeza, uma irritação, uma raiva, um medo, uma angústia, enfim. Mas a gente precisa saber sair disso. São essas atitudes prolongadas que vêm a prejudicar esse complexo que tá chegando, né? Então, também é importante dizer isso. Então, repensar, né? A gestação é um convite, uma plataforma para se auto-melhorar em primeira instância, né? Para os pais. Então, precisa ter tempo, precisa abrir espaço no tempo para receber esse bebê que está chegando. E se essas atitudes não positivas são habituais, a gente precisa pensar sobre isso. E aí que a gente pode ajudar, né, Lara, como educadora. É isso aí. E aí eu faço até um convite agora para você que está ouvindo a gente, dar uma paradinha, né? Vamos respirar aí profundamente, e porque são muitas informações que podem mexer aí com várias coisas da sua própria história, né? De repente, se você nem está gestando ainda, que vai ir de encontro com a sua criança interior, ou se você já está pensando nesse convite a esse bebê, ou mesmo já está gestante, ou tem um bebê já pequeno, ou já tem filhos grandes, de repente, enfim, se você já é mãe ou pai. Então, a gente faz essa pausa agora para você diferenciar, né, toda essa história e essas novas informações que a gente está colocando, diferenciar da sua história, honrar a sua história, né, olhar para ela com novos olhos e, a partir de agora, desse momento, você conseguir integrar, né, todo esse conhecimento no seu dia a dia. Então, que convite é esse? Essa última parte que a Carol falou, sobre todos esses pensamentos e tudo que a mulher se nutre,
nos leva a pensar na importância e no porquê existem as emoções, né? Então, nas antigas escrituras, são definidas como navarasas, que na verdade são as essências emocionais que vão dar origem aos nossos sentimentos e sensações. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que é isso. Se a gente não tivesse emoções de amor, de felicidade, de coragem, mesmo do medo, da raiva, não teria muito sentido a experiência da vida humana, porque seria tudo muito igual. Então, a gente não pode negar essas experiências. Então, a ideia não é não posso pensar negativamente, não posso sentir isso. De jeito nenhum. A gente nunca deve tentar suprimir uma emoção, um sentimento ou uma sensação. Então, a gente precisa sim vivê-la, é para isso que elas existem, mas a gente também pode criar mecanismos saudáveis de como a gente vai manejar principalmente aquelas que a gente diz que são as de longa duração, né, que a gente brinca, que são as negativas, ou que a gente fica muito tempo ali remoendo, né, que nos levam à depressão, por exemplo, né. E aí é interessante falar nesse contexto do quanto uma mulher e um homem conscientes podem adereçar o que eles estão sentindo, então, de fato, dar um nome, nomear, adereçar não, endereçar, esses sentimentos, mas se comunicar com esse bebê, de que nesse momento está vivendo uma situação no qual ela ainda não consegue, de repente, controlar, né, ou então ela está aprendendo a lidar e que esse bebê não precisa absorver aquilo como um trauma, por exemplo, para ele não registrar, como a Carol falou, como esse imprint que vai dar continuidade para um sistema operacional desarmônico, por exemplo. Né? Então, esse bebê, sim, é consciente o suficiente no ventre para entender que aqui do lado de fora ele vai se deparar com uma série de desafios, né? E que isso é extremamente positivo para o seu crescimento, para a sua evolução, mas que ele pode ali perceber que ele tem ferramentas, e aí que entra a educação pré-natal. Exatamente. Lari, para a gente não se prolongar demais nesse Babycast, eu acho que a gente pode fazer, então, uma leitura que talvez faça uma conclusão disso que você também está dizendo, para que os pais nunca se esqueçam que no ventre o bebê ouve, ele ouve a voz da mãe, todos os tipos de som que são provenientes do corpo dessa mãe e do mundo que rodeia a mãe, como, por exemplo, música, a voz do pai. Ele rege até as carícias das mãos sobre o ventre. Numerosas pesquisas em psicologia transpessoal revelam a existência de um estado de consciência celular no momento da fecundação. As primeiríssimas células já são sensíveis ao que a mãe pensa e sente, que é exatamente isso que a Larissa falou. E com ela percebe o seu entorno e o que dele recebe. Dia após dia, o bebê sente o amor dos pais em relação a ele, se alegra, mas a indiferença deles, a falta de interesse e de desejo por ele é uma experiência das mais trágicas e que tornará a vida da criança e do adulto mais difíceis. Eu acho que a gente, por hoje, podia encerrar com essa reflexão, né? É uma reflexão amorosa, né, Lari? Não é uma reflexão para que a gente crie nenhum tipo de conflito ou culpa, porque longe de nós julgar, né, o período, o estágio de desenvolvimento humano que cada casal se encontra, né, e o que representa a chegada de um bebê nesse contexto, mas trazer uma reflexão amorosa e que sempre há tempo de mudar um comportamento interno, independente das adversidades que possam existir fora desse universo que é o ventre, né? Sim, sem dúvida, que a gente possa então olhar cada uma desses desafios como oportunidades, né, para essa mudança, para a expansão da consciência e para mudar o nosso mundo e o mundo dos nossos filhos. Exatamente. Encerrando com essa frase que 9 meses bastam para mudar o mundo, para vocês mudarem o mundo. A gente está extraindo essa série de Babycast, que a gente batizou aqui, né, Lari? De um folheto que é oferecido para casais, né? Um folheto informativo
que quem quiser, a partir dos próximos podcasts, pode baixar no site da ANEP, né, na ANEP Brasil, eles encontram. E a gente vai seguindo, então, hoje como uma introdução, e a gente vai seguir, nem sei quantos casts a gente vai utilizar para falar sobre as 10 regras de ouro, e junto com elas falar um pouquinho sobre essa proposta do Tempo of Peace e da educação pré e perinatal. E a Lari vai também falar um pouquinho mais de informações sobre esse folheto, e eu me despeço aqui. Não deixem de acompanhar, porque vai ser muito rico todas essas informações que a gente tem para dividir com vocês. Obrigada, Carol. Então, só para título de curiosidade também, e para não ficar uma informação solta, essas informações vêm desse folheto da ANEP Brasil, que significa Associação Nacional para a Educação Pré-Natal, que fez esse compilamento e, de fato, imprimiu esses livretos, mas que está disponível no site www.anepbrasil.org.br, né? E as regras de ouro foram escritas por uma juíza na Grécia chamada Ioana. E lá na Grécia tem uma história muito linda, no qual todos os casais, então, que se casam lá no cartório, recebem essas regras junto com a certidão de nascimento, de casamento. Desculpa. E aí você já imagina essa sementinha sendo plantada em relação à consciência nesse período, né? Então, fiquem ligados para os próximos podcasts, serão muito bem-vindos, e vocês também podem compartilhar com a gente suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões para outras temáticas. Agradeço aqui a Carol por essa jornada que a gente está iniciando agora, para compartilhar com vocês sobre educação pré e perinatal. Então, desde aqui, obrigada, Lari. Tchau. Obrigada, Carol. Carol.